Olá a todos! Cá estamos para, mais uma vez, refletir acerca da escrita de Vera Duarte. Para hoje, escolhemos a obra Construindo a Utopia, temas e conferências sobre direitos humanos. Esta é uma obra dada à estampa em outubro de 2007, na cidade da Praia. Após a publicação de Amanhã à Madrugada, em 1993, Arquipélago da Paixão, em 2001, A Candidata, em 2004 e Pressas e Súplicas ou os Cânticos da Desesperança, em 2005, a magistrada, escritora e poeta Vera Duarte quis partilhar com os seus leitores algumas das intervenções feitas ao longo dos anos em vários fóruns, seminários, encontros nacionais e internacionais, versando o sempre atual tema dos direitos humanos. A obra aborda questões relacionadas com os direitos humanos e oferece uma análise profunda e interpretativa sobre o tema. Com 283 páginas, esta obra explora a construção contínua da utopia dos direitos humanos, destacando a sua importância como uma busca constante e inacabada. A obra foi dedicada à sua neta e aos jovens, tendo sido prefaciada pelo jurista cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, Presidente da República entre 2011 e 2021. A noção de direitos humanos remonta às civilizações antigas. Em Atenas, filósofos como Sócrates e Platão discutiam conceitos de justiça e igualdade. Na Roma Antiga, o conceito de ius civile, direitos dos cidadãos, influenciou a evolução dos direitos humanos. Durante a Idade Média, surgiram documentos como a Carta Magna de 1215, que limitavam o poder do rei e estabelecia direitos básicos para os súbditos. O iluminismo trouxe ideias como liberdade, igualdade e fraternidade. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, marcaram avanços significativos. No século XX, após as guerras mundiais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi adotada pela ONU, estabelecendo princípios universais para proteger a dignidade humana. Esta trajetória histórica nos lembra que os direitos humanos são uma busca constante e inacabada e devemos continuar trabalhando para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Assim como Ulisses ansiava por regressar a Ítaca, mas teve que passar por uma década de deambulações e aventuras, cada uma delas com a sua trama específica. Muito sinuoso foi o percurso das lutas em prol dos direitos humanos. Como é facilmente visível nesta obra, Vera Duarte deixa transparecer mais o seu lado de jurista do que o de poeta. Ou, quiçá, ela consiga aliar as duas coisas, se nos deixarmos guiar pelo título da obra, Construindo a Utopia. Efetivamente, o leitor mais atento poderá questionar-se até que ponto desejar e pugnar pela real implementação dos direitos humanos não é algo característico de pessoas utópicas que se deixam guiar por sonhos. Vivendo numa total distopia que passa muito ao lado daquela imaginada por George Orwell na sua obra 1984, que espaço há para os direitos humanos neste momento da história da humanidade? Os 18 textos reunidos por Vera Duarte e aqui publicados são uma resposta inequívoca a esta indagação. Pois, citando o Manuel Alegre, podemos dizer que mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não.
Vera Duarte é uma destas vozes que desde a sua juventude diz que é possível, sim, sonhar a utopia dos direitos humanos, mesmo nas noites mais tristes da história. Nas conferências para as quais tem sido convidada como oradora, a magistrada tem refletido acerca dos temas que lhe são caros e dizem respeito a todos, de uma maneira geral, tais como os direitos das famílias, das mulheres e das crianças, os direitos humanos em Cabo Verde e no mundo, a mulher e o mundo laboral, direitos humanos e polícia, educação para os direitos humanos, emprego e democracia, a problemática da imigração clandestina e os direitos humanos e crianças portadoras de paralisia cerebral. O texto fundador e iniciador da obra versa acerca da família da criança. Trata-se de uma intervenção proferida em Mindelo, em março de 1981, quando a autora, Vera Duarte, exercia as funções de Procuradora da República em São Vicente e que posteriormente foi publicada no jornal Voz de Povo. O texto tem como título completo A Família e a Criança, o exercício do poder paternal, pais que nunca viveram juntos, pais separados. Vou ler um excerto. Um olhar atento sobre a realidade cabo-verdiana é capaz de, por si só, revelar-nos à saciedade as 1001 insuficiências que caracterizam um país em vias de desenvolvimento como é o nosso. Mas há evidência, e com especial relevância, fala-nos da paternidade irresponsável, que desde os tempos imemoriais domina o quadro das relações familiares no seio da nossa comunidade nacional. As concepções, durante muito tempo dominantes em relação às mulheres e às crianças, colocaram-nas em posição de manifesta inferioridade e subalternidade em todos os planos da vida civil, política, económica e social. Posição essa que se vem positivamente invertendo nos últimos anos. Contrariamente àquilo que se poderia imaginar, não se trata de um maçador texto jurídico, mas sim de uma reflexão aprofundada, feita por alguém com uma sensibilidade que de longe extravasa a área do direito. Vera Duarte vai buscar os antecedentes histórico-culturais que permitem explicar e entender os motivos que levam a que haja em Cabo Verde realidades tais como a maternidade plurima, isto é, mulheres que têm filhos com 2 ou mais progenitores, a maternidade precoce, a paternidade incógnita e a paternidade irresponsável. Feito o diagnóstico, a escritora apresenta as consequências destas situações na criação, educação e informação dos filhos, assim como as soluções para o mesmo problema. Feito o diagnóstico, a escritora apresenta as consequências destas situações na criação, educação e formação dos filhos, assim como as soluções para o mesmo problema. Este texto fundador termina chamando a atenção para aquilo que a autora designa como sendo uma situação à parte ou uma realidade estranha para aquele momento histórico, março de 1981, que é a existência de famílias monoparentais encabeçadas por mulheres ou mesmo por homens que, por algum motivo, escolheram viver daquela forma com os seus filhos. A reflexão apresentada por Vera Duarte nesta intervenção feita em 1981 mostra como os magistrados e demais intelectuais cabo-verdianos, ainda no século XX, começaram a despertar a sua atenção para uma reflexão crítica e descomplexada acerca das dinâmicas familiares em Cabo Verde. E provocando, quiçá, um diálogo entre este texto de 1981 e outro texto agora deste século, poderia trazer alguns pontos dos trabalhos da antropóloga cabo-verdiana Celeste Fortes, que é alguém que tem dedicado muito das suas pesquisas
a refletir acerca destas realidades. Para ela, Celeste Fortes, as relações familiares e os processos de construção de múltiplos modelos de pertenças familiares mostram que a centralidade do homem na casa é relativa e permite uma discussão menos naturalizada e singularizada da família. Concluo esta partilha citando Vera Duarte, que na nota de abertura da obra diz que tratam-se de textos singelos que buscam seduzir as pessoas para a temática dos direitos humanos como um problema concreto da humanidade e refletem as atividades que temos vindo a desenvolver, não só a nível interno, mas também como membro de algumas organizações internacionais. Por mais que a luta pela efetiva implementação dos direitos humanos se nos apresente como algo utópico, relembremos-nos de Manuel Alegre, para quem há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Desejo a todos muita esperança. Até uma próxima oportunidade.